Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Televisão, preto e branco ou em cores, pequena ou grande, com ou sem controle remoto. Não importa o modelo nem a marca, o que importa é como temos nos relacionado com esse eletrodoméstico nas últimas 5 décadas. Desde que a TV chegou ao Brasil, no início dos anos 50, ela tem estabelecido laços cada vez mais fortes com seu público. E a sua importância política, social e cultural não pode ser negada. Mas é claro que ela pode e deve ser discutida. E é esse o convite que o Salto para o Futuro faz a você nesta semana. Hoje, para falar sobre a TV que vemos e a TV que nos olha, são nossas convidadas a jornalista e professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rosa Fischer, que também é a consultora desta série. A jornalista e diretora do programa Caminhos e Parcerias da TV Cultura de São Paulo, Neide Duarte. E a coordenadora do projeto Botando a Mão na Mídia, do CECIP, o Centro de Criação de Imagem Popular, no Rio de Janeiro, Noni Ostrower. E é claro que você não pode ficar fora desse debate. Participe do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês e quero começar esse debate com a pergunta, com o tema do programa, né? Perguntando a vocês qual é a TV, você, Rosa, que é a TV que você assiste e a TV que você imagina que te olha você como cidadã e a você, ao grupo que você pertence. Como é que é o perfil da televisão brasileira para você? Bem, esse título é bom, né? A TV que vemos e a TV que nos olha. Quer dizer, não tem só nós, não existem só as pessoas que se sentam e assistem um programa de televisão. Aqui, a discussão que está se fazendo é também sobre a minha experiência, a experiência de cada um de nós com a televisão e que televisão é essa que nos olha? Quem nos olha? Como nos olham os câmeras, os criadores, os roteiristas? Enfim, essa discussão, você me pergunta a televisão que para mim existe hoje e como é que ela me olha. E que, bom, eu como professora, como jornalista também, trabalhei anos aqui nesta televisão educativa e como professora hoje, trabalhando no curso de pedagogia e no pós-graduação em educação na Universidade do Rio Grande do Sul, penso a televisão diariamente. Televisão, para mim, é um entretenimento, é informação e é objeto de estudo. E é exatamente isso, é uma televisão que me fascina pelas imagens, pelos sons, pela criação que é possível através da imagem, né? E ao mesmo tempo é uma televisão que eu penso, e que eu acho que a proposta desse programa é essa, né? Que eu penso e que eu procuro, trazer para dentro do espaço da educação como um objeto mesmo de estudo, quer dizer, aquilo que está lá, criado para nós. O que diz socialmente para nós? A linguagem que está lá, como é que ela está nos formando, como é que ela está nos constituindo? Que sujeitos estão sendo formados a partir dessas imagens e desses sons? Essas são questões que me ocupam e preocupam cotidianamente. E que vamos discutir ao longo dessa série. Por favor, Neide, a mesma pergunta. Qual é a TV que você vê e a TV que você imagina que te olha? Então, eu acredito que a televisão é o grande educador desse país. Eu acho que as pessoas, como diz a Hannah Arendt, o homem é o único ser humano que aprende a se tornar humano. Né? Ele aprende, ele não nasce pronto. E a gente aprende olhando. E a televisão, eu acho que é esse grande mestre. Então, quando eu olho a televisão, eu fico pensando, o que é que essa televisão nos ensina? E eu acho o que eu sinto, de maneira geral, vendo a programação da nossa televisão comercial, eu acho que o que a televisão nos ensina é que a gente alcança a felicidade e o sucesso, independente do nosso trabalho, independente da nossa dedicação, da nossa solidariedade, do nosso amor.
a gente alcança a felicidade num lance de sorte, se sortearem a nossa carta. A gente alcança a felicidade se a gente for escolhido e for num programa de televisão namorar alguém que a gente não conhece e que a gente não ama. Sabe, então acho que são esses conceitos que a televisão está passando. E está passando uma moral, onde o amor não tem importância, a solidariedade não tem importância, ser humilhado não tem importância. Você vai na televisão e vem aqui, traz a sua sogra, briga com ela e mostra o ridículo da sua história, e isso não tem importância. Você ser humilhado. Você vai ganhar alguma coisa com isso, então está ótimo. Perdão, até a solidariedade, como você disse, virou produto também, né? Se ela não é vista como é a solidariedade, o sentimento, essa questão, a discussão mesmo real da solidariedade, né? Eu queria ouvir um pouquinho a Noni também, em relação ao tema de hoje. Então, eu trabalho com esse projeto, chama-se Botando a Mão na Mídia, e a primeira coisa que a gente discute lá na nossa oficina é essa ideia de que a televisão é um eletrodoméstico. Ela não é um eletrodoméstico inocente como é um liquidificador ou uma geladeira, né? A gente tem essa preocupação de trancar a casa para os ladrões não entrarem, você também não quer comprar determinadas coisas, você não quer que batam na sua porta te oferecendo coisas, e no entanto você abre essa janela, que é a televisão, por onde entram vendedores, vendendo o mais variado tipo de coisa, inclusive comportamentos, né? Vende coisas do tipo, cartão de crédito, por exemplo, você não tem dinheiro, mas gaste aquilo que você não tem. Não tem importância. Depois você vai se endividando, não é bem isso que eles falam, né? O cartão de crédito não vem com esse discurso, mas na verdade é isso, né? E vende muito isso de comportamentos, né? Formas de educar. Quando a gente tem tanta preocupação, o que nossos filhos vão aprender na rua, no entanto, na rua eles vão aprender a mesma coisa que a televisão traz para dentro de casa. Então, esse olhar desarmado e ingênuo com o qual a gente vê a televisão é esse olhar que a gente discute muito na oficina, Botando a Mão na Mídia, porque o professor, às vezes, tem o mesmo olhar que o seu aluno. E se ele quer que o aluno tenha um olhar mais crítico sobre esse eletrodoméstico, entre aspas, ele mesmo tem que entender um pouco como é que é construída essa lógica, o que está por trás da televisão, para que ele possa discutir esses conceitos com seus alunos. Tá certo. Vamos agora ouvir e ver também, porque televisão é feita de imagem e de som, a opinião de alguns outros profissionais que estudam a mídia, profissionais que trabalham com a mídia. Vamos ouvir o que eles acham também sobre esse veículo eletrônico, essa TV, que é uma jovem senhora, uma TV que vai completar 53 anos agora em setembro. Vamos lá. Um sorriso discreto, uma gargalhada, lágrimas, alegria, euforia. A programação da televisão é capaz de despertar diferentes emoções e atender a algumas expectativas de um público diversificado. Eu frequentemente assisto os telejornais, né? Assisto diariamente os telejornais na televisão, que isso completa a leitura que eu faço dos jornais pela manhã. Eu assisto futebol na televisão, que eu adoro. Eu assisto filmes na televisão e assisto programas de debate. Eu assisto de tudo, né? No momento eu até gravo de vez em quando essa novelinha das 14h que repete, que se chama O Cravo e a Rosa. A gente é muito viciado, eu acabo procurando jornalismo. Não tem jeito, vejo tudo, na verdade sou um fãzão de novelas, gosto, principalmente as novelas que pautam o Brasil. Eu assisto muita televisão, claro, não só por ofício, mas também porque eu gosto. Gosto da TV que vem de fora, gosto da TV aberta, gosto de seriado. Vejo futebol, esportes, é o que eu adoro. Vejo telejornalismo por obrigação mesmo e também por interesse. Acho que só. Na pesquisa nacional por amostra de domicílios, feita no ano de 2001, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística constatou que 89% das residências brasileiras possuem um aparelho de TV. O Brasil é um país que tem a presença da televisão de uma forma mais enfática, mais pesada do que vários outros países. São 416 canais e mais de 9.500 retransmissoras de TV, de acordo com o Ministério das Comunicações. A obra de ficção que mais tem relevância no país passou de alguma forma pela televisão. O jornalismo, em grande medida, atingiu o maior número de pessoas por meio da televisão. Por tudo isso, compreender a televisão é uma forma de compreender o Brasil.
Mas que televisão é essa que está tão presente na vida das pessoas? Com a palavra, alguns telespectadores. Acho que é entretenimento, assim, é forma de passar o tempo. Tem nada que me interessa. Eu gosto de ver filmes. Novela, jornal, seriado. Eu gosto do cartoon. Tem coisas que penso até que chocam a gente, mas é por a realidade da vida, né? A televisão não tem o poder de ditar comportamentos e de ditar mentalidades. Ela, como um elo de integração, um elo de socialização, um precipitador de relacionamentos, ela capta tendências, ela capta práticas sociais, consolida essas práticas sociais nos seus diversos gêneros de programação e devolve tudo isso para o público. Bom, Rosa, eu gostaria que você comentasse o último depoimento do Eugênio. Você concorda com essa ideia de que a TV, ele diz ali, não dita comportamento, não dita modas, na verdade ela capta aquilo que a sociedade está expondo e devolve isso para a própria sociedade? O que você acha disso? Eu concordo parcialmente com o que ele diz, ou totalmente, mas acrescentaria um outro argumento, né? Eu acho assim, que realmente atribuir à TV que ela cria o comportamento ou que ela dita o que eu devo ser, como se fosse independente do resto da sociedade, acredito que não. Acredito que, como ele diz, ela devolve para nós, agora, devolve para nós o que está acontecendo na sociedade ou que alguns setores da sociedade consideram importante para nós. Agora, eu penso que ela seleciona o que ela vai devolver para nós. Aí, e tem um modo específico de devolver isso para nós. Um modo específico que é uma linguagem, em termos de imagens, de texto, de seleção. Eu costumo lembrar muito assim os desfiles de escola de samba aqui no Rio de Janeiro, o fascínio que eu assisti ao vivo, um passista fazendo a sua evolução, e digo assim, por que a TV tem que cortar exatamente no momento que aquele corpo está fazendo um movimento tão maravilhoso? Ela tem que cortar por quê? Por que o corte tem que ser, por que a imagem da televisão, a edição das imagens tem que ser como se fosse o zapping que eu faço na minha casa? Então esse tipo de coisa, ela me devolve de um jeito, o corpo é mostrado de um jeito, ou de alguns jeitos, né? Então, o sucesso do corpo na televisão, puxa, eu posso ver coisas lindíssimas, corpos lindíssimos, não só pelo lindo, que também é um padrão, né? Mas há modos de mostrar o corpo e há outros modos de mostrar o corpo humano. Então, eu acho que realmente, ela não cria, mas ao mesmo tempo ela cria alguma coisa por conta especificamente de opções éticas, de opções valorativas e de opções, inclusive, de linguagem. Mediada por esses olhares que você cita no próprio texto. Exatamente. Que consta do boletim, esses olhares dos profissionais que trabalham nessa televisão. Exato. Agora, o Marcos, a gente já começou a receber perguntas e tem a primeira aqui é para a Neide, diz o seguinte, Neide, do Marcos de São Paulo. Por que o documentário não é tão explorado na TV? É o público que não gosta ou é a TV que não investe? Bom, eu acho que é a TV que não investe, justamente porque custa mais caro do que um talk show, né? Você pode ver que todas as emissoras investem nisso. Qualquer programa novo é um talk show. São pessoas conversando, porque isso é mais barato, porque tem você um põe custo no menor. Estúdio, se as pessoas, né? Claro, porque é muito alto mesmo o custo de documentário, né? Você vê que as emissoras, que emissoras que fazem documentário? Eu acho que a Record tem feito alguma coisa e a Globo que faz o Globo Repórter. Agora, o trabalho que você faz lá na Cultura, o Caminhos e Parcerias, é um trabalho de documentário, né? Você viaja o Brasil inteiro, né? Buscando histórias, né? De caminhos e de parcerias, né? E é um estilo de documentário. Exatamente. Com uma equipe bem reduzida que a gente conhece. Reduzidíssima. Uma equipe de 4 pessoas fixas, né? Fora a equipe de cinegrafista, de iluminador, operador de áudio. Hoje em dia, você acha que, como, por exemplo, a chegada da câmera digital, uma câmera menor, com mais facilidade de mobilidade, isso não facilitaria esse investimento em se criar, fazer documentário não ficou, talvez, aí mais barato? Eu acho que pode facilitar somente nesse custo, no custo do equipamento, porque os profissionais continuam a ser, para fazer documentário, né, o cinegrafista tem que ser um repórter cinematográfico, então ele pode usar uma câmera pequena, mas ele tem que ser bom.
porque ele tem que ter o olho do repórter junto comigo, né? Não sou só eu. Então não adianta, né? Porque você tem que investir nas pessoas. Tá certo. A Patrícia aqui do Rio de Janeiro pergunta o seguinte, ela diz o seguinte: é difícil para o espectador perceber a intencionalidade por trás de um noticiário quando tudo é estudado para que as notícias sejam tornadas verdades absolutas. Como trabalhar com os alunos no sentido de construir um olhar crítico? Noni. Essa pergunta é muito interessante. Ela me remete também ao depoimento de uma senhora que falou, né? Porque a televisão é a pura realidade. Né? Então, a gente tem esse é o senso comum. Normalmente as pessoas acham que o que está na televisão é a realidade. E como trabalhar isso então com os alunos? É uma forma muito interessante, por exemplo, é você criar jornal mural. Se você não tiver uma câmera de vídeo, você pode trabalhar com meios mais baratos e mais simples, né? Porque o mais importante é trabalhar com a criatividade e com a imaginação do aluno. Então, por exemplo, você pode pedir que os alunos escrevam notícias sobre o que aconteceu naquele dia na escola, ou o que aconteceu durante o intervalo, ou na entrada. E só aí a gente já vai perceber que as histórias, se aconteceu alguma briga, por exemplo, no pátio da escola, as versões já vão ser completamente diferentes, porque depende de quem você entrevistou para construir a sua história. É a mesma coisa quando você tem uma briga de namorados, né? Quantas versões existem numa briga de namorados? Existe a da namorada que conta para sua amiga o que o namorado fez de tão horrível. Existe a versão do namorado que conta para o amigo dele o que ela fez, ou o que ela deixou de fazer. Existe a versão que ela conta para a mãe. E existe aquela versão que ela não conta para ninguém, que ainda é aquela dela, não é verdade? Então qualquer fato, qualquer coisa, tem muitas versões. E o fato do aluno começar a ser o produtor da notícia, o produtor da matéria, é que vai desvendar para ele, então de repente aquilo que eu vejo na televisão talvez tenha uma outra versão, talvez tenha um outro lado da história. Ok, depois do intervalo vamos discutir como a televisão pode se tornar objeto de estudo. A gente volta já. Salto para o Futuro está de volta, hoje discutindo a TV que vemos e a TV que nos olha. Eu quero começar esse bloco com uma pergunta para a Rosa Fischer, que eu acho que é a pergunta que vai também passar por todos os programas dessa série. Por que a TV deve se tornar um objeto de estudo na escola, para os professores, para os educadores? Bem, eu acho que nós, no primeiro bloco, já começamos a discutir isso, exatamente a partir daquilo que a gente estava falando antes, de que ela não cria exatamente, mas ela propõe que algumas verdades são verdades, algumas imagens de Brasil apareçam como as imagens desse Brasil e algumas imagens de nós, jovens, crianças, velhos, gordos, pretos, brancos, e sejamos quem formos nós, há um modo de nos apresentar na televisão. Então, para ela se transformar, a proposta de transformar a TV num objeto de estudo é exatamente de trazer essa linguagem específica, essa linguagem audiovisual específica, de ser pensada, como é que um corte, como é que uma sonorização determinada, como é que a escolha de determinados rostos, como é que a escolha de determinados temas, aquilo vai se transformando em verdade, tanto que as pessoas dizem, eu vi na TV. É verdade porque eu vi na TV. Então, isso que se falava antes, que há um modo de construir isso e há jeitos de linguagem mesmo de produzir aquilo como verdade. Então, transformar em objeto de estudo, eu digo que é transformar em vários níveis. A minha proposta é lá dentro da universidade fazer pesquisas sobre linguagem de televisão, trabalhar com criança, trabalhar com adolescente, trabalhar com professores, né? E estudar, fazer dela estudo, teorias sociológicas, antropológicas sobre a televisão, sim. Também faz parte estudar isso aí e estudar a linguagem específica da TV nos mais diferentes níveis, propondo trabalhos em escola, trabalhos em outras comunidades, outros tipos de comunidade, no sentido de transformar realmente a gente num espectador desde o pequeno, num espectador que é crítico, que está ali vendo, não para o criticar no sentido negativo, o crítico de dizer, eu também sou um pouco dono disso aí que eu estou vendo. Até porque é uma concessão pública, né? Exatamente. Vamos ouvir então o que outros profissionais pensam sobre essa ideia da TV se transformar em objeto de estudo para educadores. Vamos lá.
A TV já tem lugar garantido na escola e é utilizada como mais um recurso pedagógico. No entanto, seu potencial na educação vai além. Além de ser usada na escola como um facilitador da educação, a televisão precisa ser estudada na escola como elo de integração social. É muito estranho que a gente não dê valor a algum tipo de programação e essa programação seja tão valorada pelos nossos alunos. Então, acho que encontrar o sentido que essa programação desperta nos alunos é uma maneira de buscar entender o cotidiano dos próprios alunos e, a partir dali, formular questões que sejam interessantes para construir uma reflexão crítica. A pesquisadora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Nilda Alves, desenvolveu uma investigação sobre a memória que 3 gerações de professores têm da televisão. Tem gente que estuda a televisão como a representação do diabo, não é? Quer dizer, aquilo que vai tirar o papel do professor, aquilo que vai fazer com que o professor não seja mais professor. Tem gente que estuda como a grande saída, que bom vai substituir o professor que não sabe nada, etc. Quer dizer, eu não trabalho nem numa coisa nem na outra, eu trabalho com a ideia de que exatamente a televisão ela está encarnada, né, nos sujeitos que estão na escola. A pesquisa coordenada por Nilda Alves revela o significado que a televisão tem na vida de muitos brasileiros, especialmente na de professores e alunos. Independente da televisão existir concretamente dentro da escola, como um aparelho que está ali para ser usado, etc., a televisão ela existe na escola o tempo todo, porque todos nós vemos televisão. As crianças costumam assistir, dão sentido àquilo que assistem, buscam responder suas indagações sobre o mundo a partir daquilo que elas veem na televisão também, do mesmo modo que a partir daquilo que os pais falam, os educadores. Então, o grande desafio é buscar entender como a criança constrói esses valores e, sobretudo, formular a essas crianças questões que ajudem a perceber o sentido que elas dão. Santa Clara, padroeira da televisão, que o menino de olho esperto saiba ver tudo, entender certo, sinal certo, se perto do encoberto, fala certo desse perto e do distante, porto aberto, mas calar. Você aprende qualquer programação e aprende qualquer coisa, e muitas vezes não necessariamente o que eu aprendo é o que você aprende, né? Porque na verdade o aprender tem a ver também com tudo aquilo que eu já sei. Santa Clara, padroeira da televisão, que a televisão não seja o inferno interno, ermo, ver no excesso eterno, quase nada, quase nada. Que a televisão não seja sempre vista como a montra condenada, fenestra sinistra, mas tomada pelo que ela é. Bom, Noni, o que você acha que os educadores que desejam fazer dessa TV um objeto de estudo precisam levar em consideração na hora de construir um trabalho para que a TV não seja, como diz a música ali do Caetano, apenas um inferno interno, né? O que você acha que é preciso ser feito, que o educador precisa levar em consideração? Eu acho que ele precisa conhecer como é construído esse discurso, né? Primeiro, para que ele possa depois repassar isso para os seus alunos. Então, aquilo que a gente estava falando antes, né, de que a realidade ela é escolhida uma parte dessa realidade e mostrada de uma determinada forma, né, é muito importante que o professor entenda isso e que ele observe a televisão de uma forma muito crítica. Se você tem, por exemplo, você pode ter um país que tem um poderio militar enorme e que invade um outro país em nome de salvá-lo, mas ele diz que está libertando aquele país, mas aquele país pode estar se sentindo invadido. Então, com as imagens mostradas, desculpa te interromper, Noni, com as imagens mostradas apenas por essa TV desse determinado país que invadiu. Claro. Né? Então, é muito importante perceber que não é só a diferença de uma palavra, né, de libertar ou invadir. Tem muitas coisas, tem milhões de vidas envolvidas nisso, né? E a gente tem que saber que nós também temos um papel, né? Cada um no seu espaço, o professor na sala de aula, eu trabalhando com outros educadores, o trocador no ônibus, todos nós temos um papel em estar aceitando essa situação, né, da forma como ela está ou não. Ou trabalhando de outra forma com outros valores. E eu acho uma coisa assim, que eu sinto, né, fazendo esse programa, que é o trabalho de ONGs trabalhando com populações carentes, buscando uma melhoria da qualidade de vida pelo Brasil inteiro.
O primeiro grande obstáculo de todas essas ONGs, em qualquer lugar, é a questão da autoestima. Então, é isso que eu fico me perguntando. Quer dizer, a autoestima é baixíssima. Você diz como que ela dessas comunidades, dessas comunidades onde estão essas de maneira ONGs. geral, elas dizem assim, eu não posso trabalhar, eu não tenho condições, alguém tem que me dar. Eu votei no prefeito, agora ele tem que me dar, porque eu sou muito pobre, eu não posso fazer nada. A autoestima delas é tão baixa que elas não se sentem capazes de cuidar da própria vida, entendeu? E aí, eu acho que ela depende a televisão tem influência a televisão nisso. Reforça isso. Não, eu penso isso. Como que essa pessoa com uma autoestima tão baixa pode criticar uma coisa que está ali e que ela vê com olhos de meu Deus, é a televisão, você entendeu? Isso que eu fico... está dizendo isso para mim. Eu me pergunto isso. Gostaria que vocês... Eu queria só passar um pouquinho as perguntas que a gente está recebendo, Neide. A Paula do Espírito Santo diz o seguinte: a TV seria um veículo ideal para que a gente pudesse conhecer o nosso país, mas há lugares que nunca são mostrados, enquanto outros são mostrados exaustivamente, endeusados nas telenovelas e diabolizados nos telejornais. O que isso significa? Você já vinha discutindo um pouco em relação a isso. Né, que é isso que a gente estava falando. Que Brasil é esse, né, que passa na TV? É um Brasil que será que o Brasil é só isso? Que não tem a ver com essas pessoas que você fez referência agora. Ela não se sente reconhecida. Não se sente reconhecida. Entendeu? Aí eu gravo esse programa e passa, né, na TV Cultura, que tem uma audiência, claro que muito menor. Então, porque normalmente, eu acho, quando você retrata, quando a gente vê o nordestino do sertão retratado na televisão, quando você vê a maioria das vezes, ele é engraçado, não é? Olha o jeito que eles falam, olha que, entendeu? Que estranho é ele, Que estranho que é ele. Aumenta ainda mais a distância que a gente já tem, porque somos mesmos diferentes, são muito, né? É um país de muita diversidade. Agora, acho que quanto mais você conhece, mais você passa a respeitar e a gostar, enfim, e a incluir, né? E a incluir essas pessoas. Claro. A pergunta agora é da cidade de Anápolis, Goiás. Eu não tenho aqui o nome. Ciseni. Oi, Ciseni. Tudo bem? Você participa sempre. Obrigada, viu? Os programas de TV são transmitidos de maneira unilateral, sem interatividade instantânea. Isso pode influenciar o telespectador de tal forma a modificar os valores adquiridos na família e na escola? Como trabalhar com alunos no sentido de conscientizá-los para não serem influenciados pelo lixo eletrônico, Rosa? Pois é, né? Na realidade, assim, a unilateralidade é própria, mesmo que a televisão, cada criador, cada diretor, cada canal de TV pode até ter diferentes modos de mostrar determinada realidade, né? Então, pode haver essa diversidade na televisão, embora ela tenha sido meio que feito uma pasta, né? Porque realmente é muito difícil que essa diversidade se manifeste, né? Então, o que acontece? Essa pessoa pergunta, né, se essa diversidade, ou como é que tu vai poder fazer com as crianças, com os adolescentes, em relação àquilo que é colocado como unilateralmente verdadeiro, né? Acho que já se começou a falar antes ali do aluno, e eu tenho feito um trabalho com jovens atualmente, com adolescentes, em que eles assistem programas feitos especialmente para adolescentes, e o debate que acontece ali é um debate de eu me reconheço nisso, porque a maior parte das pessoas se reconhece em alguns sentimentos, obviamente que tem vários sentimentos, não é à toa que tem audiência, claro. Que são programas que vão tocar em quê? Em questões básicas, míticas, ou a vida, a morte. Esses programas muitos programas tratam dos meus problemas, problema de saúde, problema de desejo de viver, medo de morrer, e etc, etc. São questões muito fortes, que estão tratadas numa novela como são tratadas num programa de reportagem. Há um elo de identificação muito forte. Agora, no momento em que a gente começa a aprender a ver aquilo e a discutir aquilo em relação à sua própria vida, daqui a pouco a gente vai começar a descobrir que aquilo que está narrado ali é uma parte do que acontece comigo, mas comigo tem mais coisas a dizer. Tem pessoas de outro jeito, de outras cores, de outras opiniões que poderão aparecer lá e que vão mostrar pra gente alguma coisa que não é exatamente aquilo. Quer dizer, ele vai poder até assistir, mas ele não vai ser um espectador passivo, né? Eu acho que ele não é, normalmente ele não é, ele se pergunta, né? Normalmente acho que ele não é, mas
Enfim, eu acho que desenvolver isso aí ao máximo é um projeto importante. Tá certo. Eu vou juntar duas perguntas aqui que tem a ver. Uma é da Dayana, da Bahia, e a outra é da Andressa, aqui do Rio de Janeiro. Qual é a melhor forma, de aproveitar a TV para a educação de crianças e adolescentes? E até que ponto a televisão vai atrapalhar na educação das crianças, Noni? Eu queria pegar essa pergunta e incluir essa resposta também, completando o que ela estava falando. Estava falando sobre o lixo que a televisão às vezes nos vende, né? Então, uma ótima forma de trabalhar com os alunos e com os professores também, muito interessante, é a gente propor, bom, então vamos nós também produzir lixo. Por exemplo, vamos produzir comerciais, propagandas, e a proposta que a gente coloca dentro da oficina é o seguinte: você tem que inventar um produto que seja completamente inútil ou prejudicial à saúde, ou então combinando as duas características. Mas você tem que nos vender esse produto e nos convencer de que nós precisamos comprar isso. Então saem produtos maravilhosos, por exemplo, como a gente vê normalmente na televisão, né? Então você toma 5 pílulas e emagrece, apesar de comer sorvete, bolo, refrigerante, assim, o triplo do que você precisaria para sobreviver, você pode comer tranquilo, porque com 3 comprimidos daquele você fica magra. E quando eles produzem isso, que na verdade é igualzinho ao que a gente vê na televisão, você começa a se questionar, bom, mas será que eu preciso disso? Né? Eu acho que a forma de você trabalhar com o lixo é também produzi-lo. Você sempre vê o outro lado, desconstruir a mensagem que você está recebendo. Ok, no próximo bloco vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos críticos de televisão. Salto para o Futuro volta já. A TV que vemos e a TV que nos olha. Esse é o tema do Salto para o Futuro de hoje. E nesse terceiro bloco, eu vou começar com a pergunta da Eunice, da Bahia. De que maneira os professores podem aproveitar a TV para fazer um trabalho diferenciado na escola? Rosa. Olha, há várias possibilidades e algumas delas já foram tratadas aqui, né? Essa ideia de que o professor pode fazer um trabalho até de pesquisa junto com seus alunos. Falava antes a Rita, aqui, que deu um depoimento num outro bloco, dizendo isso, dizendo que como é que as pessoas organizam os sentidos que a televisão constrói para nós. Quer dizer, como é que aquilo que foi dito que para ser sexualmente uma adolescente, aquilo que foi dito, enfim, o que foi mostrado para nós na TV, o que temos que fazer com o nosso corpo e tal. Como é que as pessoas recebem isso? Quer dizer, um trabalho de pesquisa com as crianças e com os adolescentes, acho que é perfeitamente possível de assistir com eles programas e ver o modo como eles estão construindo aqueles sentidos e usando e recriando na vida deles, né? Outra coisa é esse trabalho que a Noni falou, maravilhoso, de eles produzirem coisas utilizando a própria linguagem da televisão. Você pode usar das mais variadas formas, não necessariamente, e talvez seja o mais importante, não necessariamente usando a televisão como aquela coisa. Ali tem um negocinho de história, então eu vou fazer uma aula de história e vou pegar aquilo ali. Didatizar a televisão. A didatização da televisão é a mesma coisa que a gente faz com a poesia na escola. Uma poesia maravilhosa, um poema maravilhoso. Aí as pessoas dizem, separe as sílabas da palavrinha tal do Carlos Drummond de Andrade. Aí não dá, né? Quer dizer, quando nós didatizamos, no mau sentido de didatizar, porque ser didático não é uma coisa ruim, mas a ideia de que eu transformo numa coisa completamente da vida, eu acho que mexer com aquilo que tem a ver com a vida das pessoas. Trabalhar na televisão, com a televisão, mexendo com aquilo que diz respeito à vida de cada um. Botar a vida da pessoa a pensar a televisão. Eu acho que esse é um caminho, e aí essa semana acho que nós vamos ter vários dias, oportunidade, até sexta-feira, de discutir e de propor saídas e trabalhos criativos possíveis. Curioso você dizer isso, porque essa é uma grande queixa dos autores de livros infantis, literatura para jovens e adultos. Exato. Assim, por que transformar a literatura, quando eles vieram aqui, todos reclamaram disso, ou pelo menos quase todos, sim, de essa didatização de uma coisa que é da vida, né? Eu vou ler, exato, eu vou digerir aquilo que eu vou aprender, né? Está de acordo com as coisas que eu já sei. Enfim, não fica muito diferente desse trabalho com a televisão. Exato. Né? Exato.
Bem, a Seleção Brasileira de Futebol tem apenas um técnico oficial, mas cada um dos 170 milhões de brasileiros tem a sua escalação ideal para o time. Com a televisão não é diferente. Todo mundo tem uma opinião formada sobre o último acontecimento da novela ou sobre o programa que estreou. E os críticos de televisão, como atuam esses profissionais e o que pensam sobre este veículo eletrônico? Vamos conferir na reportagem. De repente eu me vi diante desse veículo e precisando aprender o que é esse veículo e reparando que esse veículo é muito mais dinâmico, muito mais mágico, muito mais atraente até, né, de alguma forma, do que a gente imagina. Então hoje em dia, para mim, televisão é muita coisa, é tudo. Eu comecei a escrever sobre televisão, eu tentava ter o ponto de vista do cara que está ali no sofá, o ponto de vista do telespectador, fazer uma crítica sem, digamos, sem os grandes recursos teóricos ou acadêmicos do que seria uma crítica mais fundamentada. Mas ao longo do tempo acabava me incomodando tanto alguns programas, assim, que eu acabei sendo até pernóstico em algumas críticas, em alguns textos, por conta de achar muito violenta a forma que a TV é tratada hoje. Quando eu me disponho a escrever um ensaio sobre alguma coisa, é porque eu penso, eu posso até não ter, mas eu penso que eu tenho algum saber que ainda seja inovador. Porque ele é ensaio, eu não estou fazendo ainda uma teoria. Eu estou tentando apresentar e eu acho que a televisão é um veículo excelente para ensaio, mas não para achismo, nem para lá para fazer brilhareco. Bom, Noni, como é que você acha que esse trabalho dos críticos, né, eles geralmente assistem um determinado programa de televisão, fazem essa crítica nos jornais, como é que esses textos podem também auxiliar nesse trabalho da TV como objeto de estudo, né? Como é que o professor pode levar isso para essa discussão, não só com eles em grupo, com os outros professores, mas também com os alunos? Eu acho que é muito interessante ele trazer os textos para a discussão, contanto que ele tenha uma questão norteando essa atividade, que é a seguinte: existe um limite muito estreito entre você discutir a vida dos personagens da novela e aprender alguma coisa para você, e outra, você só ficar discutindo a vida dos personagens da novela, né? Então, a televisão é essa coisa mágica, maravilhosa, né, que nos encanta e que às vezes também nos tira do nosso caminho de pensar a nossa vida, a vida de cada um. Então, esse limite é muito estreito. Então, se a novela, o personagem, a crítica, ela é trazida para discutir como é que nós estamos atuando no mundo, né? E o professor, o educador, eu acho que ele tem essa responsabilidade de fazer com que as pessoas que estão à sua volta, e nesse sentido todos nós somos educadores, de nós pensarmos como é que nós vamos deixar esse planeta melhor do que nós o encontramos, né? Então, os personagens de novela, ou assistir um telejornal, ou os comerciais, podem ser motivos para você pensar isso, mas eles não podem ser motivos para você esquecer essa questão e ficar apenas discutindo a questão do personagem, porque é um personagem. O escritor pode inventar outra coisa na semana seguinte completamente diferente, né? Tá certo. Eu queria voltar um pouquinho para o programa, Neide, para o Caminhos e Parcerias. Ano passado você ganhou um prêmio, o programa ganhou um prêmio Barbosa Lima Sobrinho, o prêmio principal do prêmio Embratel, um prêmio de jornalismo, com uma matéria que era quase um peso de um passarinho, me corrija se eu estiver errada. Né? Era uma reportagem sobre uma criança muito desnutrida que morava no Nordeste e que eu me lembro de uma das várias coisas que me chamaram a atenção na reportagem, era que aquela criança morava numa região produtora de cocos e nunca havia tomado uma água de coco. A TV, geralmente, principalmente os jornalistas, são acusados de estar o tempo inteiro só colocando notícias ruins, né? De não mostrar notícias boas, apesar de que o programa, como você mesma disse, mostra lá essas dificuldades de determinadas regiões, mas mostra também parcerias para que essas pessoas saiam daquela condição. Agora, até que ponto, por exemplo, essa notícia que você mostrou, até que ponto esse cuidado, vocês têm esse cuidado entre notícia e sensacionalismo? Por quê? A mesma reportagem, se fosse com um texto diferente, a mesma história, não a mesma reportagem, mas a mesma história, com um texto diferente, com uma sonorização diferente, talvez uma música mais impactante, ela teria um outro peso, um outro tom. Como é que essa relação entre esse limite de notícia e sensacionalismo? Eu acho que é um limite estreito mesmo.
É uma linha que você caminha e que você... E eu acho que isso é ética, né? Eu acho que é isso. Você está a um passo de resvalar para essa outra coisa. E depende de cada um, realmente. Agora a gente, ainda nessa questão, é muito acusado de ser contra-exemplo. Nossa, isso é um contra-exemplo, ficar mostrando só isso. E, na verdade, pelo menos na minha opinião, contra-exemplo é você não mostrar essas realidades, né? Claro. Eu não sei, conheço profissionais que não estão fazendo isso porque querem mostrar notícias ruins, mas sim porque querem dividir com o resto da sociedade uma determinada situação que ele não gostaria mais de ver. Olha, isso existe... quem sabe com essa reportagem, quem sabe com esse trabalho, essa realidade não muda. O que? Não, porque acho que é assim, eu vou lá, eu fui para mostrar o trabalho de uma ONG, trabalhando na cidade com o menor IDH do Brasil, na época, que era São José da Tapera, em Alagoas, no sertão. Então eu vou para mostrar que aquilo está melhorando e que as crianças não estão morrendo de fome. Só que aí... Você ainda encontra eu encontro, né? Então, quando eu encontro, eu não posso fingir que não encontrei. Tá certo? Falar, não, gente, tá ótimo, a ONG aqui tá uma beleza, olha, acabou o problema da fome no Brasil. Não acabou, você não precisa muito para encontrar. Você não deixa de noticiar isso. Não precisa procurar. Você vai, pronto, você já encontra. Agora, ela não deixa de noticiar, mas ao mesmo tempo procura pelo trabalho dela, e aí outros profissionais, poucos, mas outros também fazem isso, no sentido de mostrar imagens do ponto de vista humano, ético, de riqueza da vida daquelas pessoas. Quer dizer, no momento em que a reportagem ou o trabalho todo jornalístico, ou mesmo ficcional, ele toca nas coisas mais profundas do ser humano e ao mesmo tempo abre as pessoas para pensar de um modo diferente aquilo que é a realidade do seu país ou a sua própria interioridade, vida interna, vida interior, eu acho que essa riqueza, essa pesquisa, eu acho que é importante o profissional, o professor, fazer uma pesquisa de materiais que a mídia oferece, que a televisão oferece. Isso eu acho extremamente importante, até para fazer comparações e para mostrar que não é só a mídia demônio, como disse a Nilda Alves, né? Mas fica essa impressão, né? Exatamente. Eu discuto muito, isso é um dado que eu gostaria de dar, que a ANDI, a agência de notícias, que eles mandam, né, material, é um dado que, assim, é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, de crianças assistindo 3 horas por dia de TV, durante 5 anos, então, o tempo do curso primário. Quando ela tiver terminado o curso primário, essa criança vai ter assistido na televisão, 3 horas por dia só, 8.000 assassinatos e mais de 100.000 atos violentos. O que significa isso? O que pode significar isso? Agora eu só queria... Me fala. Eu só queria até interromper vocês e comentar que vale a pena dar uma olhada no site do Caminhos e Parcerias, porque lá tem os textos, né? E aí você pode, o professor que quer fazer um trabalho, acessar a reportagem e fazer até uma diferenciação. O que é um texto, uma linguagem de um programa? Lá o roteiro, Está lá o roteiro. O que é a linguagem de um programa como Caminhos e Parcerias e, de repente, trabalhar com uma linguagem de um telejornal. Há uma diferenciação grande na maneira de escrever, no texto, na qualidade do texto, e aí, de repente, quem quiser, é uma boa dica, um bom caminho para poder acessar esse roteiro de lá. Né? Pode passar o site, então? Pode passar. O site é Caminhos... Não, esse é o e-mail. www.tvcultura.org.br. Você acessa lá o site. .com.br, né? .com.br, e aí vem o site... O site lá tem lá um íconezinho do Caminhos e Parcerias. Vamos voltar aqui às perguntas. A Eurípia, acho que é isso, tomara que eu não tenha errado, de Goiás, diz o seguinte: qual a influência da TV na formação ideológica do povo brasileiro, na disseminação dos interesses dos países dominantes e qual a forma de proteção cultural que nossos governantes nos oferecem, principalmente contra os enlatados que só alienam? Noni? A Noni me olhou. Só está pegando pesado, hein? Eu acho que proteção que os governos podem nos dar, essa proteção só virá se a sociedade civil exigi-la. Nada vai nos ser dado. Né? Até porque vira censura, né? Se você fizer alguma... Isso não entra, isso não passa, isso aí já é uma censura de programação, não seria isso? Então eu acho que a gente tem que trabalhar pegando o que a televisão nos oferece e despertando esse olhar crítico, né? Frente à televisão.
E você saber que você pode mudar de canal, você pode desligar a televisão e fazer outra coisa também, né? E isso eu acho que é uma coisa que pode ser discutido com os alunos, né? No sentido de, o que eles fazem nas horas de lazer? Que outras possibilidades existiriam de fazer coisas juntos, né? Porque esse exemplo que você estava dando dessa pesquisa, por exemplo, quer dizer, uma criança que passa 5 anos assistindo esses milhões de assassinatos, e não sei o que lá e tal, qual é a mensagem que ela decodifica da televisão? É a seguinte: bom, a única forma de resolver um conflito é indo lá e matar o cidadão que está com uma opinião diferente da minha, né? E isso agora é tão comum que já existe até a guerra preventiva, né? Se você acha que o país vai te causar algum mal, você vai lá e bombardeia primeiro, né? Gente, isso não é forma da gente viver, né? Então isso tem que ser discutido com os nossos alunos, né? E que existem outras formas de você solucionar conflitos, né? Existem formas da gente chegar a acordos que podem ser vantajosos para os dois lados. Não precisa um lado morrer para você resolver o conflito. Porque isso depois invade a nossa vida. Invade o teu namoro quando você é adolescente, invade a tua vida de casado, invade a educação que você vai dar para o seu filho. Se o seu filho está contra você, você acha que então você tem que dar logo um soco na cara do menino, porque é assim que ele vai aprender. E aí isso vai se reproduzindo, se repetindo. O Sérgio Henrique, aqui do Rio de Janeiro, quer saber como anda a ética na mídia. Gostaria que as debatedoras falassem um pouco sobre isso, Rosa. Pois é, né? A ética, eu acho que a discussão ética é uma discussão hoje nesse país, uma das mais importantes a serem feitas em todos os níveis. E eu vou falar aqui em termos de comunicação e também em termos de educação, no campo educacional. Acho que se pisa muito no outro na televisão, né? Na escolha que se faz, esses programas, todos esses programas que hoje fazem a festa das tardes brasileiras, né? E que pisam em cima desse outro que é considerado menos, que é o diferente, que é o que se expõe ao ridículo, né? Que é aquela história do grotesco, né? Transformar os seres humanos em coisas grotescas. Então, vou botar o grotesco lá na televisão e vamos transformar o grotesco naquilo que é o povo. O povo é igual grotesco, né? É aquele cara que tem, sei lá, enfim, as histórias eu não preciso repeti-las aqui, né? Então, eu acho que do ponto de vista ético, não é a questão de verdade ou mentira, porque eu acredito que várias verdades são construídas e poderão, nós mesmos estamos aqui construindo algumas verdades, né? Agora, na mídia ela tem um peso muito grande, a televisão tem um peso muito grande quando ela coloca aquilo como reiteradamente verdadeiro, né? Então, eu acho que o problema ético na televisão brasileira, ele é uma questão, esta é uma questão a ser debatida em termos educacionais e nessa proposta de transformar a TV em objeto de estudo, há discussão sobre de que jeito a gente está sendo mostrado, de que jeito certas verdades estão sendo construídas. Ok. A TV que vemos e a TV que nos olha. Esse é o tema do Salto para o Futuro de hoje. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Não sai daí. Estamos de volta com o Salto para o Futuro, hoje discutindo a TV que vemos e a TV que nos olha. Agora são as considerações finais das nossas debatedoras. Eu quero começar, por favor, com a Noni. Quais são os seus destaques, Noni? Bom, eu ainda queria dar um lacinho aí na questão da ética, que eu acho que ficou faltando, que é o seguinte, não é uma boa definição de ética, mas eu acho que ética é a gente ter responsabilidade sobre as nossas ações, né? O que a gente faz sempre tem alguma consequência, né? Então eu queria lembrar assim, que a questão da ética na mídia é igualzinha à ética na medicina, a ética do professor, a ética do vendedor no supermercado. Então, se você sabe que o que você está fazendo está errado, há uma questão ética aí envolvida. E não adianta você dizer, porque eu sou mandada pelo fulano, porque meu patrão mandou. Você está ali, você está naquele momento e você sabe as consequências da sua ação. Então, a ética na mídia, ela pode ser um bom assunto para começar a discutir em sala de aula sobre a ética em geral na nossa sociedade, né? Todas as profissões, em todos os seres humanos, têm uma responsabilidade em cima daquilo que eles estão fazendo, de pensar as consequências das suas ações. E eu acho que a gente não pode se eximir desse papel. Esse é um papel do ser humano. Okay. Obrigada, Noni. Neide, seus destaques.
Bom, eu queria contar uma história rapidinha, vamos ver se dá tempo. É o seguinte, eu entrevistei uma vez um menino na periferia de São Paulo que tocava cello. Eu falei, como é que um menino pobre da periferia de São Paulo toca cello numa orquestra de música clássica? Ele falou, é o seguinte, minha mãe era lavadeira e ela passava o dia lavando roupa no tanque com o rádio ligado. E ela ouvia direto o Gil Gomes. Eu não sei se vocês conhecem o programa do Gil Gomes, que ele contava aquelas coisas, falava, e o homem chegou com a faca, e aí tinha uma música forte. E entrava Mahler, Beethoven, Wagner. E era isso que o menino ouvia. E foi isso fundamental para ele, na formação dele como músico. Então, é isso que eu quero dizer. Eu tenho amor e esperança na televisão. Obrigada, Neide. Rosa. Legal, Neide. Eu gostaria de encerrar pensando assim, a televisão, o que nós discutimos aqui hoje é a televisão como um acontecimento social, político, um acontecimento de linguagem, um acontecimento de cotidiano, um acontecimento de cultura, né? Então eu acho assim que esse acontecimento que envolve linguagem, que envolve ética, que envolve o coração da gente, as nossas emoções, né? Esse acontecimento televisão, ele é muito rico, ele é muito complexo e ele só é merecedor de que professores, alunos, sociedade, comunidade em geral se aproprie dele, se aproprie daquilo que ele faz, do que é dito ali, daquele tipo de linguagem e que possa, como acontecimento, fazer aparecer, e vai aparecer, porque não vai nem depender de nós, mas que aquilo que nós produzimos possa fazer aparecer essas surpresas do cello, porque é exatamente aquilo. Quais são os sentidos que as pessoas capturam da televisão? São sentidos que a gente não controla. Quem analisa, quem estuda, o crítico, seja quem for, nós não temos controle. Aquele que está ali, o câmera, todos nós não temos controle sobre o que as pessoas vão fazer com aquilo que nós produzimos. Agora, é claro que na medida em que a gente produza cada vez mais coisas que mexam na sensibilidade, que mexam na criatividade, que mexam na possibilidade de imaginar das pessoas e de pensar um mundo melhor, certamente isso vai produzir mais coisas nas pessoas. Mas realmente a gente pode dizer que nós não controlamos isso. A gente até tenta, mas ninguém controla isso. E não é só a TV que inventa esse mundo que está aí. Ok. Rosa Fischer, jornalista, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e consultora desta série. Neide Duarte, também jornalista e diretora da TV do programa Caminhos e Parcerias da TV Cultura de São Paulo. E Noni Ostrover, coordenadora do projeto Botando a Mão na Mídia, do CECIP, o Centro de Criação de Imagem Popular, no Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença de vocês. O primeiro programa da série de debates sobre televisão e educação termina aqui. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre a televisão e a transformação do público e do privado. E lembre-se de que você pode encontrar os textos referentes a esta série na página do Salto para o Futuro na internet. O endereço é www.tvebrasil.com.br/salto. Até amanhã.